Essa é a apresentação do Lab 3, alta coesão e baixo acoplamento, onde recebemos as duas classes, figuras geométricas e brincando com as figuras geométricas, para passar por modificações a fim de atender os requisitos dos dois modelos GRASP. Com isso, no main, brincando com as figuras geométricas, retiramos os testes de erro e a impressão do main do programa, onde as impressões ficaram a cargo de cada classe, a classe do quadrado, retângulo e do quadrado, retângulo e círculo, e os testes para a seção de erro a gente também deixou nas devidas classes também, porque não teve tempo para a gente criar uma classe separadamente, só para tratamento de erro. No caso aqui temos, sim, para criarmos as classes retângulo, quadrado e círculo, criamos uma interface para nos obrigar a criar dois métodos, o calcular área e o calcular perímetro. Onde vamos receber os dados de entrada no main, vamos repassar para as suas devidas classes para fazer os cálculos. No retângulo, a gente recebendo os valores base e altura, se forem negativos, vai passar pelo tratamento de erro, onde, para não travar o programa, não solicitar que o usuário digite novos números, colocamos que se o número for negativo, que o programa fizesse o modular do número para continuar com as contas de calcular a área, calcular o perímetro e em seguida imprimir. Inicialmente a gente iria fazer o tratamento de erro no toString na hora da impressão, só que aí a gente pensou, lembrou que ao fazer isso a gente já fez com que o programa calculasse área e perímetro de forma negativa, e área e perímetro não existe valores negativos, então a gente desistiu dessa ideia e colocou o tratamento de erro acima nos valores de entrada, tanto para o retângulo como o quadrado. Quando ele receber o lado que for um valor negativo, ele vai dar o modular para poder utilizar e seguir com os cálculos. Mesma coisa do ciclo, que receber no raio, se for um valor negativo, ele passa para o tratamento. Deixa eu ver aqui. Com isso, sim, as variáveis, valores fixos, cadê, como eu direi, sim, a raiz quadrada, por exemplo, como temos contas que utiliza a raiz quadrada, em vez da gente deixar o número, vamos calcular perímetro, temos a quantidade de lados de um perímetro. Calcular perímetro é a quantidade de base mais quantidade de altura. Como temos uma base embaixo e outra base em cima, temos 2, então a quantidade de lados são 2, quantidade de lado de altura são 2. Então deixamos esse valor fixo aqui em cima como vamos dizer, um número mágico, mas que futuramente, se o retângulo chegar a mudar a sua fórmula, ele tiver 3 lados, a gente muda aqui em cima, não precisando ir para dentro dos métodos e modificar. Do mesmo jeito o quadrado, quantidade de lados de um quadrado são 4, então já colocamos na parte de variáveis, e se futuramente quiser mudar a fórmula ou criar outro tipo, a gente já modifica aqui, não precisa ir até o método dele para sair modificando. Aqui é um programa pequeno, mas se fosse um programa gigantesco, ficaria difícil sair procurando esse número em vários locais para poder modificar. Potência, no momento a gente usa raiz quadrada, mas se amanhã quisesse usar uma raiz cúbica, já pode modificar aqui, sem precisar ter que ir até dentro do método modificar. Vamos testar aqui o programa.
os valores. Cada classe vai ter a sua impressão. O main chama ele para imprimir. E se os valores forem negativos, vamos dizer, o retângulo tem uma altura negativa, ele passa por um tratamento, ele dá o aviso de que um dos valores é negativo. No caso aqui a base é -4, então iremos usar o valor modular. Aí ele deixa a base positiva, a altura está positiva, aí a área e o perímetro. Isso para a gente não travar nem o programa, nem solicitar que o usuário dê um novo número de entrada, já que aqui a gente deixou automatizado, sem a interação com o usuário. Se deixássemos todos os números negativos de entrada, ele vai dar aviso para cada um que houve a mudança e o que foi que ele determinou, usar o valor modular. Nas classes de teste, também utilizamos os testes ficaram muito parecidos com os dos labs anteriores, só verificação de números mesmo. Se eu utilizar um valor negativo, no caso aqui é o raio negativo, deu teste, ele deu aviso. Como 3 positivo ou 3 negativo, se a entrada for negativa, ele vai transformar no modo que vai ficar positivo, por isso que o valor continua o mesmo. Quadrado teste também a mesma coisa que ocorreu. Como os números utilizados de entrada é inteiro e nas classes para fazer o cálculo de perímetro de área são em ponto flutuante, no Asset Equals teve que utilizar um valor de arredondamento, vamos dizer assim, que se é uma margem de erro, está esperando 16 e calcula o valor e vamos dizer que dá 15.9, aí uma margem de erro vai permitir que deu 16. Pode colocar um valor menor, deixar 0, mas aí corre o risco de dar um problema no programa. Continuamos utilizando o teste suite para chamar todos os métodos de uma vez na hora de testar, chamar todas as classes de teste. E no mais foi isso mesmo, só poderia ter ficado um pouco melhor no nosso ver nas classes para a gente tirar os testes, para tirarmos o teste, que era para a gente ter colocado numa classe separadamente. Eu acredito que ficaria a coisa ficaria maior e ficaria mais enxuto o programa todo, né? Sim.